pessoal, bem-vindos ao Corrente Contínua, um podcast do Movimento Radiação. Eu sou o Gabriel Soares, comigo estão Henrique Tavares. Fala, Henrique. Opa, tudo bom, pessoal? Fala, Tom, fala, Gabriel. Eu queria já começar falando que eu ainda não entendi o que é cancelamento. Pois a gente vai discutir hoje isso aqui. E aí, Tom, tudo bem? E aí, Gabriel, tudo bem? E aí, Henrique, como é que tá? Beleza? Oi, pessoal. Bom, Eu confesso que eu tô com um pouco de medo desse episódio. Eu tô com medo da gente ser cancelado aqui, porque quando a gente fala disso, de cancelamento, abre margem para algumas opiniões polêmicas aqui, né? Entre a gente. E surge aquela dualidade, né? Eu cancelo ou eu passo pano? Cancelamento. Bom, o que a gente tá vendo de cancelamento aí nos últimos tempos parece que é uma mania aí da internet, do tribunal do Twitter, de julgar as pessoas, principalmente as pessoas famosas, de acordo com alguma coisa que elas falam ou que elas fazem. Tem alguns exemplos recentes que a gente vai falar mais pra frente. Mas antes disso, eu queria propor um jogo aqui com vocês e saber se vocês cancelam ou passam pano, tá? Eu vou dar aqui algumas listas de algumas situações e vocês vão falar: não, cancela, essa pessoa não deveria ter feito isso, tá errado. Ou passa o pano, não, tudo bem, passa mas pano. a gente já vai começar assim, quente, Não assim, tem problema. julgando? Já vamos começar assim. Eu gosto, então. Primeira situação: 3 pessoas vão gravar um podcast e uma delas dorme antes da gravação. E aí, cancela ou passa pano? Não, essa tem que ser cancelada. sem Cancela, né? Cancela. dúvida. Na verdade, eu passo pano, porque quando a gente chega numa certa idade, nossas necessidades fisiológicas começam a mudar, né? Então eu passo Olha pano. só. Sei. Cancela. Cancela, Gabriel. Cancela. Então, o Henrique, cancela ou passa o pano? Eu cancelo. Cancela. Cancela também. Vamos lá. O Chaves, que agora saiu do SBT pelo Silvio Santos. Cancela ou passa pano? O Silvio Santos eu cancelo. Onde já se viu tirar o Chaves? Nossa, a gente nem viu se o Seu Madruga conseguiu pagar o aluguel. E você sabe que o Chaves ele usava de backup, né? Quando não tinha coisa pra passar na TV, ele botava o Chaves. Né? Tava passando todo dia 1h da tarde. Eu sei porque eu tava em home office. Bom, saindo da nossa descontração aqui inicial, porque é um tema um pouco pesado, então a gente quis começar com um pouco de bom humor aqui para as coisas ficarem mais leves, né? Como eu falei, né, no começo, as pessoas criaram, né, essa cultura de cancelamento em que pessoas famosas, né, da internet são julgadas pelas pessoas sem muito critério, né? As pessoas querem mais dar a opinião mesmo e classificar, né? Segundo as suas próprias convicções e as suas próprias ideologias e se sentem à vontade para fazer isso no ambiente virtual, né? Eventualmente, as coisas que acontecem em ambientes virtuais têm consequências no mundo real, né? São chatas às vezes que acontece. Bom, eu queria vamos fazer um levantamento aqui com o Henrique dos exemplos recentes de cancelamento. Eu sei que teve alguns casos no Brasil, mas no mundo também, né? No Brasil teve aquele caso de uma influenciadora, né? Essas coisas sempre acontecem com os influenciadores, né? Eu acho que eles influenciam tanto que acabam sendo influenciados, né? Que, enfim, perdeu o patrocínio, etc, né? Conta aí, Henrique. Nesse caso que você falou aí, teve a Gabriela Pugliese, né? Foi, assim, bastante noticiado o caso dela. E é bem isso que você falou. O que aconteceu ali no virtual afetou totalmente, né, a vida dela. Ela perdeu diversos patrocínios e tudo mais. Foi uma cancelada, não só cancelada pelos seus seguidores e não seguidores, mas também cancelada pelos seus patrocinadores. A gente teve casos também, o que a gente falou semana passada, né, no podcast passado, que foi o podcast passado foi sobre carteirada, então ali o engenheiro civil formado foi cancelado, eles foram cancelados, né?
E não basta, é exatamente isso, não basta você ser famoso. E digo mais, não, você não precisa nem estar vivo para ser cancelado. Você sabia dessa? Você Tem não precisa nem estar vivo. cancelamento. Tem cancelamento póstumo. Ó, presta atenção, no mês de outubro, mais ou menos, eu tava lendo numa reportagem que no mês de outubro, quem foi cancelado foi o Raul Seixas. Raul Seixas foi cancelado porque saiu uma biografia dele, né? Uma biografia do cantor escrita pelo JB Medeiros, e algumas considerações que foram feitas nessa biografia ali, o pessoal caiu na boca do pessoal, caiu no Twitter, e o pessoal cancelou Raul Seixas no Twitter em outubro. Então, cara, ou seja, você não precisa ser famoso, você não precisa nem estar vivo para você ser cancelado. Então, bom, dentre esses casos, a gente tem diversos outros, né? A gente tem o caso do Gustavo Lima, que foi cancelado ali quando postou uma foto junto com o cantor Leonardo, segurando um frango ali para alguma coisa assim. Foi cancelado, foi bastante atacado. A gente teve o caso da Emma Watson, né? Que a gente não fica restrito ao Brasil, né? Emma Watson, que foi cancelada também por uma postagem que ela fez em apoio a diversos casos aí pelo mundo. E assim, são alguns motivos, né, que não tem muito porquê, né? Parece que de onde surge esse cancelamento, né, são pessoas que estão acompanhando, né, essa personalidade, essa celebridade, e elas parece que buscam alguma falha, assim, alguma brecha de alguma atitude dessa pessoa, e aí começa a criticar e, enfim, até excluir essa questão. E, Tom, eu acho muito chato mesmo essa história de cancelamento, né? Acho que as pessoas estão perdendo a habilidade mesmo de conversar, de tentar discutir as ideias e já partem para a ignorância, né? Claro que tem casos e casos, né? A gente tem que separar aqui o que é opinião e o que é crime, mas o que está para ser discutido tem que ser discutido e não precisa excluir as pessoas. A gente pode se portar educadamente e conviver, né? Gabriel, você tocou num ponto interessante. Eu estava lendo a respeito e percebe que é da natureza do ser humano cometer erros, né? Só que esses erros no meio digital, eles são, primeiro que, expostos numa velocidade gigantesca, né? E um pequeno deslize é motivo para a galera te cancelar. O termo cancelamento é mais novo, né? Mais recente, mas isso já foi chamado de ban, né? Tomei um ban, né? E que vem do linchamento, né? Do banimento, né? Que vem do linchamento físico que acontece. Eu tomei um ban no FIFA. Tomei um ban no FIFA. Você foi cancelado do FIFA. É isso. Exato, né? É que eu fiz a comemoração do Cristiano Ronaldo, que tá proibido? Não, esse é só pro FIFA 21 que foi proibido. Tá. Não, eu tomei um ban por práticas não ortodoxas do mercado da bola dentro do jogo. Então, na verdade, foi para as redes sociais, aquilo que acontecia mais antigamente, né? Que é o linchamento. Né? O linchamento nada mais é do que uma busca por um justiçamento com as próprias mãos. Né? O cancelamento é isso no meio digital. As pessoas não têm tolerância com aquilo que elas identificam de errado, seja no influenciador, um ídolo, uma pessoa que elas admiram, e bastou um deslize, um comportamento diferente para se dar início aí ao cancelamento do cara ou da pessoa, né? Sim, você falar de ídolo é bem interessante porque as pessoas no Twitter, internet, redes sociais, elas estão dispostas a classificar as referências dela, os famosos, qualquer pessoa tá sujeita a isso, classificar. É uma dualidade, né? Então, tipo, ela classificou, a pessoa é cancelada, ou é a pessoa é a fada sensata, né? Que eles falam, que os jovens falam. Né? Fada sensata. Então, é assim, a pessoa, você coloca a pessoa em duas caixas. Então, ou ela só acerta em suas opiniões e em suas convicções, ou ela só erra. Então não tem nenhuma possibilidade de
de dar certo. Não existem seres humanos, né? Não existe. Não existe ser humano. São ídolos. Exato. São figuras além da humanidade. E qual que é o problema disso? Justamente as pessoas que são canceladas são aquelas que foram colocadas antes como fadas sensatas. São aquelas que você dá um valor a mais para essa pessoa, você admira tanto que considera ela um super-humano, você acha que ela não tem capacidade de cometer falhas, e aí quando ela comete alguma falha, aí não, ela não merece patrocínio, ela não merece nada disso, ela tem que ser excluída da sociedade porque teve esse tipo de atitude, né? Não é estranho isso? É isso mesmo. E você sabe que esse cancelamento não é de agora, né? Isso agora toma grandes proporções porque a gente está na era das redes sociais, na era digital, totalmente digital. Mas, cara, o Michael Jackson já foi cancelado. Quando saíram as denúncias, né, contra ele em relação a supostos abusos contra crianças, as pessoas deixaram de ouvir as músicas, né? Então, o Michael Jackson os Beatles, né? Os Beatles, né? O John Lennon, quando deu aquela declaração de que os Beatles eram mais conhecidos do que o próprio Jesus Cristo, isso pegou muito mal na comunidade protestante dos Estados Unidos, né? Eles foram também cancelados. O próprio John Lennon foi. No Brasil, um exemplo mais clássico é o próprio Wilson Simonal, né? O Wilson Simonal foi taxado por informante, né, do regime ditatorial na década de 70, nos anos 60, 70, e a carreira dele foi completamente cancelada pelas pessoas, né? Esse cara teve uma história muito ruim depois dessa pecha que ele ganhou, né, de informante do DOPS, né, que era lá o Departamento de Ordem Política e Social do regime da ditadura. Então, veja que há muito tempo essa cultura de cancelamento já existe. Ela só vem mudando de nome e a forma como atua, né? Como as pessoas eu acho que a proporção, né, mudou, porque hoje, tipo, qualquer coisa é motivo, entendeu? A gente vê assim, por exemplo, tudo bem, hoje existem motivos de cancelamento que são reais e são, assim, plausíveis, né? Porque eu acho que quando a gente vai para a parte onde deixa de ser uma liberdade de expressão e passa a ser um crime, é lógico, aquilo, tipo, eu não sou obrigado a ver aquilo, eu vou deixar de seguir o cara, eu tenho a minha liberdade também, e se a liberdade dele fere a minha, eu não sou obrigado a concordar, né, com isso ou passar pano nisso. Eu posso ter a minha indignação e manifestar ela. Só que eu acho que hoje foi bem banalizado isso, né? Tipo, hoje em dia qualquer coisa é motivo para cancelamento. Se a gente pega, por exemplo, os exemplos que a gente deu dos cancelamentos que o Tom falou, por exemplo, que foram os mais antigos famosos que a gente tem. E se a gente pega exemplos do que tá acontecendo hoje, cara, se eu posto uma foto com um copo de cabeça para baixo, eu posso ser cancelado porque os defensores dos copos vão me cancelar porque o copo tem que estar de cabeça para cima. Então existe, tipo, tá muito banalizado isso. É verdade. Isso acho que é uma discussão interessante, porque é a questão de separar, né, a obra do autor, né? Eu acho que assim, nos casos em que você tem alguma decepção com algum artista ou com alguém que produz alguma coisa, realmente fica um pouco difícil, né? Você separar o produto dele, aquilo que ele faz bem, da personalidade dele. Eu acho que tem alguns casos que assim, que é possível, sim, que não tem muita dificuldade em separar, né? Às vezes fica um pouco mais complicado quando se trata de algumas coisas mais difíceis, né? Com relação até crimes, né? Como você falou. Mas, por exemplo, jogadores de futebol geralmente são muito, principalmente os brasileiros, né? Eles são muito cobrados por serem, às vezes, alheios a algumas questões e são cobrados de dar posicionamento, né? De dar a sua posição sobre determinado tema, né? E muitas vezes, né, eles não têm, às vezes, opinião formada ou sabem que se derem alguma opinião vão ser bastante criticados, até às vezes
isso interfere na carreira deles, né? E alguns artistas também pensam assim, né? Isso tem um lado positivo para eles, né? Claro, da carreira, mas tem algum lado negativo, porque de certa forma esse cancelamento silencia, né? As pessoas ficam com medo de se posicionarem e sofrer alguma represália negativa, né? E o cara que não se posiciona, aí ele vai pro outro lado da moeda, que é o passador de pano, né? Pois então, quando você não se posiciona a respeito de um tema, é simplesmente porque você não deu uma opinião, mas é um cara que tem influência. Por exemplo, o Neymar, quando não se posicionou da maneira como as pessoas esperavam dele no movimento Black Lives Matter, né? Eles não, os fãs, né, cobravam dele um posicionamento mais firme, assim como o Hamilton, que é muito amigo do Neymar, né? Então, do lado, o Hamilton, um atleta negro, se posiciona de uma forma muito contundente, né? E o Neymar, amigo do Hamilton, não se manifesta tanto, por isso as pessoas cobram dele e ele é acusado de ser passador de pano. Entendeu? Então é muito extremo, né? Essa questão é muito binária, né? Ou você ou você não é, né? A gente tá num ponto que, tipo, hoje todo mundo tem que ter opinião sobre tudo, né, cara? Se eu não tiver opinião, ou se eu tiver e não quiser dar, eu sou taxado, entendeu? Tipo, todo mundo tem que ter opinião sobre tudo. E às vezes, por exemplo, num caso do Neymar, não tô falando que é isso, mas e se a opinião dele for contrária, né? Eu sei que assim, pouco me importa se é contrário ou não. Não tô falando que é. Mas assim, às vezes, tá todo mundo esperando ele ter um posicionamento e na verdade ele pensa o contrário. Só que ele nem vai falar, porque se ele falar, ele vai ser mais criticado ainda, né? Então a gente tá num ponto onde é muito complicado tudo que você fala, qualquer pronunciamento de principalmente das pessoas públicas, né? E Tom, parece que tem como se fosse, é um termo que não é muito legal, mas parece que há uma espécie de patrulha, né? Essas pessoas, celebridades, né, vamos dizer assim, às vezes as pessoas que por onde parte o cancelamento, porque assim, é tudo no virtual, né? No real, ninguém está disposto a ter alguma atitude desse tipo. No real, provavelmente vai admirar a pessoa se encontrar ela em algum lugar, né? Mas no virtual, ela procura alguma falha na pessoa para se promover. O que é muito complicado. Então, porque essa pessoa que está se promovendo, que está apontando a falha em alguém que é mais famoso, como é que as outras pessoas vão julgar? Sabe, essa pessoa. Entende o que eu quero dizer? Assim, é muito fácil, é muito confortável da posição de uma pessoa quase anônima, né, na internet, que na verdade não é anônima, como as pessoas sabem, mas essa pessoa anônima é muito fácil para ela se posicionar, porque ela não está sujeita a esse julgamento, ela tem poucos seguidores e provavelmente, eu posso afirmar, na verdade, com certeza, ela tem falhas também, mas ela tá jogando pedra na vidraça. Porque é mais fácil apontar para o outro, né? Porque o outro tá na vitrine, né? E na ilusão de estar ali no anonimato, é muito fácil você julgar. E a rede social dá uma coragem para julgar, né? Dá uma coragem para você expor sua opinião. Às vezes, opinião que você não tem num debate, numa conversa pessoal, né? No presencial. Eu lembro de um exemplo que eu falei, inclusive, com um amigo próximo lá do lugar onde eu trabalho. Eu vi um Twitter do Sleep Giants Brasil, que é aquele movimento de combate à divulgação das fake news ou do ódio, né, da disseminação do ódio nas redes sociais. Então, esse Sleep Giants, que é um movimento que começou na América e veio para o Brasil, eles patrulham sites que são patrocinados, né, por conteúdo de ódio, né, disseminação de ódio. Então, um dos caras da extrema-direita, não vou falar o nome dele porque não precisa falar, no site que ele tem, ele vende livros, né? E aí 2 meios de pagamento foram acusados de serem favoráveis ao discurso de ódio desse cara da extrema-direita. E o Sleep Giant não tem um dia, né, que ele não faz um post cobrando esses 2 meios de pagamento. Todo santo dia tem um post lá. E você vai ver os comentários desse Twitter, né, os retweets, todo mundo dizendo assim, não, vou cancelar minha conta, sabia, esse povo é fascista, e não sei o que, tô cancelando minha conta agora, bem que eu desconfiava que esse povo é fascista.
Mal sabem eles que um desses meios de pagamento fazem parte de um grupo que está sendo acusado de ser esquerdopata. Então você vê como é confusa a coisa, né? Mas as pessoas estão dizendo ali que vão cancelar suas contas, cara, não quer saber? Eles nem têm a conta no meio de pagamento, mas eles estão fazendo parte de um Uberinho para demonstrar que eles querem cancelar aquela marca, aquela empresa, né? Então é muito complicado mesmo. A rede social ela dá uma falsa sensação de liberdade total de expressão, de liberdade total para falar o que quiser e sem correr nenhum risco, principalmente quando você fala em relação a um famoso, a uma celebridade, a uma marca grande, né? Enfim. Pois é, as marcas, às vezes elas compram, né? Mas elas se envelhecem no barril de carvalho. E como o Henrique já tinha falado, né? Às vezes elas cortam patrocínios, né? Dessas pessoas. Bom, o que eu acho... Uma das coisas que eu acho bem problemática nessa questão de cancelamento, né, é que às vezes a gente é condicionado a expor a nossa opinião sobre tudo. E nem sempre com o cuidado que tem que se tomar, né? Às vezes a gente por exemplo, você tá no Twitter e vem lá uma notificação, tal pessoa fez tal coisa, fez tal coisa. Você nem se dá o trabalho de ver o contexto disso, de ver se é isso mesmo. E checar, você já vai julgando e você já dá seu julgamento, né? Você já coloca na caixa de cancelado ou passo pano, né? Isso cancela qualquer... Cancela, olha só, eu usando termos. Olha aí você cancelando, ó. Eu tô cancelando. Isso, assim, anula qualquer possibilidade, né, de diálogo. E aí você acaba se fechando na sua bolha e não tem diálogo com mais ninguém, não consegue conviver mais pacificamente virtualmente, né? Porque na vida real você ainda é uma pessoa comum, nas suas interações você ainda tem que conversar com as outras pessoas, né? Eu acho que isso mostra que a intolerância, né? Existe muita intolerância, né? Eu pego a informação que vem até mim e eu já quero criticar, assim, de uma forma... Às vezes, a maioria dessas pessoas, né, que grande parte, né, não a maioria, mas grande parte dessas pessoas que estão envolvidos diretamente nessa cultura de cancelamento, ela vai muito mais por quem publicou a ideia, né? Então ela vai muito mais pelo perfil do tweet do que pelo tweet em si. Ele compra a primeira pessoa para depois comprar a ideia. E aí, às vezes, porque um influenciador dele ali cancelou um cara, às vezes o cara nem tá certo, e aí essa massa vai chegar batendo com força, mas... E amanhã o influenciador que ele gosta vai ser cancelado. E aí, qual vai ser a posição dele? E esse é um ciclo vicioso, porque hoje em dia a informação tá muito fácil, o povo tá muito preguiçoso né? A galera é muito preguiçosa hoje em dia. Ninguém quer saber fonte de informação, ninguém quer saber nada. O cara quer um negócio pronto ali, porque hoje eu não preciso ir numa biblioteca para saber de algo. Eu vou aqui na minha biblioteca virtual chamada Google e aí eu leio tanto abobrinhas como coisas sérias, né? Então, só que o pessoal tá muito imediatista, né? E isso é a cultura do tempo mesmo, né? É a cultura secular, essa cultura imediatista, tipo, hoje em dia os veículos são mais rápidos, a informação é mais rápida, mensagem tem que responder na hora, então, cara, isso vai aumentando e contribuindo para essa cultura. Você tocou num bom ponto, Gabriel, e Henrique depois também. Porque, na verdade, as pessoas hoje, alguém falou de bolha, né? As pessoas, elas se fecham em bolhas, junto com outras pessoas que pensam parecido. Então, nessa bolha não tem um contraditório. Elas não querem saber do debate em si. Elas não estão preparadas para ouvir argumentos. O Henrique falou, primeiro você compra quem postou e depois você vê se compra o que ela postou de fato, né? Se eu, que sou de direita ou de esquerda, para usar um exemplo de polarização, né? Se eu que sou de esquerda ou direita, leio um texto muito legal de alguém que é de esquerda ou direita que é contrário a mim, eu não vou nem dar bola para esse texto ou vou criticar, porque é um texto postado
elaborado por um cara que é de esquerda ou direita, posição da qual eu sou contrário, ou opositor, não é? Então, você não, as pessoas não querem muito saber de ouvir o argumento, elas querem saber o seguinte: você é contra ou a favor? E isso é um problema sério, porque não há espaço para debate do contraditório. E o contraditório é onde você tem a oportunidade de evoluir como pessoa, de evoluir, de conhecer o outro lado, primeiro para saber o que acontece do outro lado para você poder julgar, né? E o outro detalhe é quando você simplesmente não emite opinião, que é o cara do tal do passador de pano, que é o cara que tá em cima do muro, né? Você, às vezes, não tá preparado para emitir opinião e nem para ouvir uma opinião. E é normal isso. E é normal, e tudo bem. Vocês lembram daquele Oscar comentado pela Glória Pires? É. Que ela foi Não questionada. Não sou capaz de opinar. Cara, aquele é um exemplo. O filme vai mentir? Vou mentir, né? Vou inventar na hora uma opinião a respeito. Se ela foi bem preparada ou não para comentar o Oscar, é um outro detalhe. Mas ela simplesmente não sou capaz de opinar. E ela foi malhada. Virou meme, é até engraçado, né? A gente tá aqui rindo disso. Ela virou meme, né? Aquelas figurinhas de WhatsApp, tem algumas com a cara dela, não sou capaz de opinar. Mas ela simplesmente, não vou opinar. E ela foi malhada nas redes por conta disso, por não ter se preparado para comentar um filme. Ô, Tom, às vezes parece que é uma espécie de defesa, né, da pessoa. Ela tá se defendendo. Então, qual que é a questão? Ela vê alguma coisa, né, que tá passível de julgamento, e ela fala, puxa, eu vou me posicionar já antes que alguém descubra que eu tenho falha também, sabe? Pra mim é um pouco isso, é igual a música da Pitty, né? Quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra, né? É isso aí. Quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. Que não é só música da Pitty, tá? Tá na Bíblia, tá escrito, né? Não a questão do teto de vidro, mas quem não tem erro, né? Quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. As pessoas soltaram as pedras, né? Bem lembrado, Gabriel. Foi uma passagem que Jesus se depara com uma multidão atrás de uma mulher que foi pega em adultério, para que a gente não seja cancelado e deixar só a mulher nessa cena terrível, né? O homem, ela não adulterou sozinha, o homem também adulterou, só que o homem foi covarde e correu, e ela ficou sozinha lá encarando a multidão, que naquela época o adultério era passível de apedrejamento. Aliás, não só naquela época, em algumas culturas, em alguns países do Oriente Médio, isso ainda acontece. E o fato é que Jesus, quando se deparou com aquela situação... que é a traição, né? A traição, né? O adultério é a traição. E o que Jesus fez naquela situação foi questioná-los. Ok, tudo bem. Vocês nunca erraram, então quem nunca errou, que taque a primeira pedra. E essa foi uma pedrada que Jesus deu neles, porque eles soltaram as pedras e não conseguiram tacar, porque eles também erravam. Então, esse era um típico clássico, assim, exemplo de um cancelamento que ia às vias de fato, né? A mulher seria morta por aquilo. O que Jesus fez foi, não, cara, peraí, vamos refletir. Se a gente pegar esse exemplo e trouxer para o nosso debate de hoje, a cultura do cancelamento, ela não dá espaço para conviver com aquilo que você discorda. E ela também não dá oportunidade para o cancelado minimamente se defender. Porque a gente vê, o Henrique falou de algumas vezes as situações de cancelamento são até que justas, pela postura que a pessoa tomou, pela atitude que ela teve, mas ela não tem a chance de pedir perdão. E quando pede perdão, ela é chamada de hipócrita. Agora é fácil pedir perdão. Não sei o quê. Percebe como a gente é extremista, né? E o que Jesus deixou de exemplo ali, cara, ok, ela errou, mas todo mundo erra, né? E no erro é onde você tem a grande oportunidade de melhorar, de ser uma pessoa melhor. O que Jesus falou para ela, né? Mudar a mentalidade. O que Jesus disse para ela, assim, cara, vai e não peques mais. Eu tenho certeza que aquela mulher nunca, em relação a isso, pelo menos, acho que ela nunca mais cometeu, porque ela teve a vida salva por aquela situação. Quantas pessoas estão esperando essa oportunidade de ter a vida salva, né? Ou seja, de poder retomar a vida depois de um cancelamento desse? A Pugliese, por exemplo, perdeu milhões em patrocínio. Alguém citou o Eduardo Costa, que também teve um problemaço com o cancelamento também. Esses caras, eles pediram perdão, mas a patrulha não deixa que esse perdão seja
aceito. E aí entra o lance do passapano, né? Quem se atreve a defender, não, o cara pediu perdão, meu, vamos lá. Ele é acusado de passador de pano e também é cancelado. A cultura do perdão me parece hoje na nossa sociedade algo meio deixado de lado mesmo. Não há espaço, né, pro perdão numa situação assim. Você, a partir do momento que identifica um erro, já exclui, já extingue qualquer possibilidade de diálogo, não tem mais jeito. Essa pessoa já não merece, né? Como se ela não merecesse o meu perdão, né? Tem casos extremos, né? Eu li ontem uma matéria sobre uma menina de 23 anos que ela se suicidou, ela cometeu suicídio, não sei se foi ontem ou se foi anteontem. Ela foi tema de um documentário da Netflix sobre um abuso sexual que ela sofreu, ela denunciou o abuso, e aí a Netflix fez um documentário sobre a vida dela, e a partir da denúncia do documentário, a vida dela virou um inferno. Ela passou a ser atacada nas redes, ela sofreu bullying na escola, na faculdade. Quando aconteceu o abuso, ela tinha 19 anos e ela faleceu com 23 anos. Então ela sofreu tanto de cancelamento e de bullying e de tantas outras coisas, de forma de ataque, que ela entrou numa depressão profunda, tentou se matar algumas vezes e na última tarde ela chegou às vias de fato e acabou cometendo o suicídio. Esse é um resultado trágico do cancelamento. Hoje a gente vê é tão comum se falar, né, e é tão bonito e poético se falar sobre inclusão, sobre aceitar as diferenças, sobre conviver com as pessoas, não ter nenhum tipo de discriminação, não existe bullying, existem diversas campanhas contra isso. Só que o que essa cultura acaba fazendo é segregando, né? Não é nada mais, nada menos do que segregação. Esse é o meu ponto de vista. Agora, a pergunta que não quer calar. O que é cancelamento? Qual que é efetivamente, o que é cancelamento? Eu vou excluir o cara, eu vou bloquear ele. Por exemplo, eu quero cancelar o Tom. Né? Pra mim não dá mais. Não, para. Você vai cancelar o Tom? Eu não consigo, cara? mano. Porque a gente ia gravar esse podcast ontem e eu fiquei acordado até 1h da manhã e o cara foi dormir. Então, pra mim, isso é justo o meu cancelamento. Como que eu faço pra cancelá-lo? Eu tenho que fechar minha call aqui agora, eu tenho que bloquear ele nas redes sociais, eu tenho que tripudiar em cima dele. O primeiro passo pra você cancelar ele é fingir que você nunca apareceu pra gravar um podcast, que ninguém nunca te acordou pra gravar um podcast. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Porque tem pessoas que estão falando aqui que a última vez eu tava com voz de sono, mas na verdade não era voz de sono. Eu tava meio no último louco, episódio você estava dormindo, né? Ele não tava com voz de sono, ele tava com voz, com o olho fechado de sono, ele tava com tudo de sono. Mas o Henrique, se a gente puder fazer um exercício aqui, até para dar exemplo para as pessoas que estão ouvindo, né, para os nossos amigos que estão ouvindo. Cara, eu queria te pedir perdão, cara. Assim como eu escrevi no nosso grupo de WhatsApp que eu havia dormido, feito um ancião, cansado, que não sou, mas eu te pedi perdão. Então eu queria saber, Henrique, se você cancela o meu cancelamento, se você aceita o meu pedido de perdão, Henrique. Não, eu tô na cultura do cancelamento. Gabriel, você veja que eu tentei, né, Gabriel? Não, mas eu quero entender mesmo. É claro que eu perdoo o Tom, né? Tanto que eu tô aqui hoje, né? Hoje eu poderia ter, em forma de cancelar o Tom, eu poderia dormir e não estar aqui gravando esse podcast. Mas Henrique, eu queria entender mesmo, porque meu pai pergunta, minha irmã sempre fala aqui, fulano foi cancelado, a Boca Rosa foi cancelada. Minha irmã sempre rola essa conversa aqui em casa. Aí meu pai sempre pergunta, mas o que é cancelar? Ela excluiu? Então vamos definir aqui o cancelamento. Eu acho que, assim, uma parte, né, dele é uma pessoa que é cancelada, ela toma alguma atitude reprovável, como a gente já falou, vamos dizer, ela é excluída, passa só a receber críticas e passa a, enfim, perder patrocínio, e aí ela tem a credibilidade atacada, mais ou menos. A partir desse ponto, tudo que ela falar não tem mais valor. o cancelamento é diferente da trollagem, né? Da trollagem. O
cancelamento Esse eu sei o que é. o cancelamento ele é um ataque à reputação, entendeu? E aí tem ataques à reputação que ameaçam o emprego, o meio de subsistência da pessoa, né? Aquilo que ela ganha para viver. A gente citou alguns exemplos aqui. Eu me lembro de um comentarista esportivo que recebeu um post mal criado no seu Twitter e Pra dizer o mínimo. para dizer o mínimo, né? E ele o que ele fez? Ele viu o perfil da pessoa, postou, descobriu onde a pessoa trabalha e printou o post que o malcriado fez, marcando a empresa do cara. O que aconteceu com esse malcriado? Ele foi demitido. Então, a ação desse... Você veja que a ação de um cara, né, que é jornalista, mas é um influencer, né, bem conhecido. A ação de uma pessoa, de um influencer, foi decisiva para o cara perder o emprego. E por quê? Porque a empresa que foi marcada no post se preocupou com a imagem dela e não gostaria e não quis ter a sua imagem associada a uma pessoa que se comporta daquela maneira nas redes. Então ele acabou sendo cancelado, né? Veja que é uma ação de um famoso contra um anônimo até então, porque o cara ficou conhecido, né? Ele foi cancelado. Então é um ataque à reputação. Quando você diz uma coisa, né, você posta, você faz um vídeo, uma piada sem graça, como foi o caso do Eduardo Costa, se é para chamar aquilo de piada, né? Ele fez um comentário muito, muito pesado, soou muito mal. E aí por conta disso, os fãs, e aí os que não são fãs também acabam atacando a reputação desse cara. E esse cara não tem outro jeito a não ser dar um tempo da rede social. Tem gente que simplesmente encerra a conta na rede social. Uma gestão de crise, né? Aí entra a turma da assessoria de imprensa, da gestão de crise, para contornar, para a operação abafa, né? Para dar um tempo mesmo até que essa pessoa possa voltar. A Anitta foi cancelada algumas vezes, mas ela não desistiu das redes. Ela tá lá porque o nome dela é muito forte. Então ela entra ali a operação de contenção de danos e depois ela segue vivíssima. Aí depois outra coisa que... O cancelamento, né? Oi? O cancelado da vez vira outra pessoa, né? Então, Exato. Um cancelamento sobrepõe-se ao outro, né? E aí o povo tem memória curta também, né? Esquece rápido as coisas. Uma outra coisa que isso pensando nessa explicação excelente que vocês me deram, vocês são fantásticos, parabéns. Pensando nisso, o legado do cara, né, da pessoa cancelada é totalmente deixado de lado, né? Tipo, pra mim, assim, eu sei, por exemplo, no caso do Eduardo Costa, que foi o que o Tom citou, eu repudio a atitude dele, assim, pessoalmente, né, o comentário dele, eu tenho meu repúdio, eu deixo pública a minha opinião, só que, cara, eu julgo o cantor pelo que ele canta, tá? Eu não vou deixar, se eu ouvisse Eduardo Costa, né, porque eu não acompanho o Eduardo Costa, eu gosto do Gustavo Lima, eu gosto do Eduardo Costa, eu não gosto não. Mas se eu ouvisse, eu não sei se eu deixaria de ouvir por causa do comentário, entendeu? Por quê? Porque pra mim, e principalmente pra música que eu sou, eu analiso bastante aspecto da música, eu julgo se eu vou ouvir ou não um músico pelo músico que ele é, entendeu? Só que o pessoal não costuma ser assim. Pra mim é mais fácil também, porque eu tenho uma relação muito, muito forte com a música, né? Então, eu separo bem essa parte na questão da música. Não sei se com outros seria assim. Nunca fiz essa autorreflexão. Mas o legado é totalmente apagado, né? É totalmente esquecido. Um caso de cancelamento que eu lembrei aqui agora também, e eu acho que foi cancelamento, foi o William Vac, certo? William Vac. É verdade. William Vac nem se falava tanto nesse termo. Não existia, né, pai? Não se usava esse termo para ele, cancelamento. É verdade. E de fato foi por um áudio que aconteceu ali no bastidor, vazado por alguém, publicado. Um erro dele. Que conste, né? Que conste, foi um erro, uma frase terrível que ele soltou ali. Rapidamente isso tomou uma proporção gigantesca nas mídias,
a ponto dele perder o emprego. Ele foi cancelado. Ele ficou não sei quanto tempo aí entre a demissão da Globo e a recontratação dele na CNN Brasil. E entra essa questão, né? O William Vac, que era um repórter classe A na Rede Globo e Nível no Brasil. Nível A, isso aí. Um excelente repórter o erro, a partir do momento do erro, nunca se falou que ele era um bom repórter. Se falou que ele errou, né? E assim, eu acho que ele errou, né? Que conste, que fique constatado que eu acho também que ele errou. Só que eu acho também que ele era um bom repórter, entendeu? Então, essa intolerância acaba fazendo com que as pessoas se apaguem, tudo negado. Dr. Drauzio Varela foi cancelado também. Regina Duarte, naquela entrevista que ela concedeu à própria CNN, se salvo engano, e que ela disse uma frase que tinha um cunho de ser favorável ao período da ditadura, ou que a ditadura não existiu, algo assim, e ela foi cancelada nas redes. Repara que, justamente por ser quem são, é que as falas ou as atitudes tomam proporção tão grande, né? E a ponto de causar a revolta nas pessoas, e por isso a atitude de cancelamento. A gente tá batendo na tecla, né, das atitudes reprováveis, porque muitas delas são mesmo, né, atitudes reprováveis, mas a reação da população de linchamento virtual é desproporcional, é muito imediata, né? Acho que assim, os erros têm que ser julgados pela justiça, né? Os crimes cometidos têm que ser julgados pela justiça. Acho que essa rapidez da gente de fazer pequenos julgamentos não faz bem, não. Você sabe, Gabriel, eu estava lendo para preparar aqui a pauta, né, para a gente poder conversar. Na revista Rolling Stone tem uma matéria bem legal sobre isso, e tem uma das reflexões que um psicólogo traz, é que se a cultura do cancelamento ela pode ajudar efetivamente a construir o diálogo e organizar esse diálogo fora da tela, então esse é um ponto positivo do ato do cancelamento, porque ele causa reflexão em relação a atitudes ruins, e as pessoas melhoram a partir daquilo, né? Porque não é só o cancelado que reflete a respeito daquilo, causa reflexão fora da tela e em diversas pessoas, né? Numa massa, né? Seja porque um grupo, né, passou a desabafar de forma coletiva a partir daquele ato de repulsa e por si o cancelamento. Mas se o cancelamento é só por um julgamento, então ele não contribuiu em nada para a melhoria da sociedade. As pessoas não estão melhorando em relação àquela atitude reprovável, aquele episódio em si, e ele só serve de fato para causar mal a quem sofreu cancelamento, aquela classe que sofreu cancelamento, porque repara que quando uma Regina Duarte é cancelada, é a classe de artistas que é colocada à prova, entendeu? Quando o William Vac é cancelado, a classe de jornalistas é colocada à prova. Não é só o William Vac, né? As pessoas começam a reparar no comportamento de todos os outros jornalistas. E esses caras são formadores de opinião, entendeu? Então, eles influenciam, sim, com a própria vida, né? A vida das outras pessoas. Então, o cancelamento ele tem um lado positivo, mas só se ele servir para reflexão fora da tela. Senão... Sim. É um ponto interessante que a gente chega, porque o cancelamento em si não traz mudança de mentalidade. Muito pelo contrário, como a reação do cancelamento é imediata, às vezes a pessoa que é o alvo, ela não para refletir e ela dá o famoso pedido de desculpas, que não é um pedido de desculpas de verdade, mas ela fala o seguinte: peço perdão a quem eu não quis ofender, me perdoe a quem se sentiu ofendido. Que, na verdade, não é um pedido de desculpas, ela não está pedindo desculpas. Ela está falando, não, eu tive esse comportamento, teria de novo, mas se você ficou ofendido, desculpa. Então, assim, ela não... o cancelamento evita que a pessoa tenha reflexão, que a pessoa experimente uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento. Que se a situação tivesse sido lidada com compaixão,
né, com um aconselhamento, com uma forma diferente, uma forma pessoal de dirigir a questão, talvez com esse tipo de atitude teria um resultado, provavelmente teria um resultado melhor. Provavelmente a pessoa teria tempo de refletir, teria a instrução correta para mudar o pensamento e não repetir mais isso, né? Seguir adiante e abandonar aquela prática que ela teve, né? Você quer ver um exemplo positivo de cancelamento que ocorreu e que mudou, que cessou comportamentos, né? Pelo menos é o que a gente sabe. Esse termo cancelamento, me parece que ele começou ali naquele movimento Me Too das atrizes de Hollywood, né? Com a denúncia dos assédios que elas sofreram e que aliás, para ser justo também, atores também sofreram, né? A gente viu grandes atores sendo condenados, diretores, né? Roteiristas que assediavam atrizes e atores. E essa prática de assédio, ela foi denunciada, levou-se uma reflexão muito grande contra preconceito, contra assédio, contra comportamento inadequado, a ponto de virar um boom esse movimento. Entendeu? Então, nesse ponto, o cancelamento feito contra esses caras que se comportaram de forma inadequada, para falar o mínimo, né? Porque em alguns casos extrapolou para o crime, né? Porque assédio é crime, né? Esse é um tipo de exemplo positivo do cancelamento, entendeu? Mesmo que não tenha ocorrido a reflexão por parte de quem cometeu os crimes, por parte de quem cometeu os atos inapropriados, pelo menos eles cessaram, as pessoas foram presas, foram afastadas dos seus empregos, né? Eles não têm mais a oportunidade naquele meio de continuar cometendo aquele tipo de crime. Então esse é o tipo de cancelamento positivo. Levantou a discussão, né? Levantou a discussão. Uma coisa que, assim, muita gente tinha desconhecimento e foi colocado a público. Na verdade, assim, veio a público, né? Veio a público da grande massa, porque no meio ali, hollywoodiano, quem sabe, né? As pessoas sabiam. Né? As pessoas sabiam. Eu acho que o posicionamento de todas as pessoas é muito importante. Você se posicionar na rede social é importante. Você colocar o seu ponto de vista, partilhar do seu ponto de vista, é válido, é importante. Eu acho que assim, a gente só não precisa querer opinar sobre tudo. A gente só não precisa querer opinar sobre todas as coisas e na vida de todas as pessoas, porque assim a gente acaba virando uma massa de manobra, entendeu? E a gente acaba deixando de ter nossa própria opinião. Mas, por exemplo, se você achar algo que tá de errado, se você vê Cara, se você vê um post, por exemplo, que você acha que ele tá prejudicando a sociedade ali que você vive, você tem todo o direito e a internet tá aí para isso, é um meio de comunicação super válido e você tem que levantar seu debate ali, sim, eu acho, tem que se posicionar sim. A gente em momento nenhum quer um monte de repolho. Exatamente, não tem que se omitir, cara. A ideia é se posicionar sim, mas nem tudo a gente precisa se posicionar, entendeu? Essa é a grande questão, né? Por exemplo, esse caso do que o Tom acabou de levantar, né, lá de Hollywood. É importante que as pessoas se posicionem, entendeu? É importante que a comunidade ali, a gente teve casos de diretores que respondem criminalmente, por exemplo, e de assédio contra algumas atrizes, né? Aí, nesse caso, eram atrizes mesmo. É importante que a comunidade de mulheres, o grupo de mulheres, que a comunidade feminista dentro das redes sociais se pronuncie, sim, porque essas pessoas têm força, né? Muita gente junto tem força, mas, assim, hoje todo mundo quer falar sobre tudo e todo mundo quer se posicionar sobre tudo. Hoje em dia, se eu postar alguma coisa falando sobre... Eu trabalho com tecnologia hospitalar. Se eu postar alguma coisa falando sobre tecnologia hospitalar, vai ter gente que vai querer se posicionar sobre isso e sem nem saber do que se trata, entendeu? Se for um assunto meio polêmico, ainda,
Se eu quiser tratar um assunto meio polêmico, por exemplo, se eu quiser tratar sobre Covid-19, Nossa, um pouco polêmico, hein? quase nada. Cara, vai ter uma porrada de gente falando abobrinha embaixo do meu post. Por quê? Porque o povo acha que sabe. Entendeu? O povo acha que porque leu 3 notícias no site que é de preferência dele, porque fala o que ele quer ouvir, é especialista no assunto. Então hoje, esse é o grande problema, entendeu? Isso gera intolerância. E aí e aí muita gente vai lá, posta, fecha e vai embora. Tipo, ele só quer dar uma opinião, ele não quer levantar uma discussão. O importante é a opinião, né? Falei bem ou falei mal, mas falem de mim, né? Beleza. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que prestar mais atenção em nós mesmos, né? Antes de sair por aí colocando as pessoas em caixas, né? Avaliar. E se fosse a gente, né? E se a gente tivesse essa quantidade de seguidores? Eu estaria fazendo isso, né? Se eu tivesse exposto a esse tipo de julgamento, será que eu estaria julgando? Né? Pra gente refletir aí com a questão do cancelamento. Se posicionar, sim, sempre, né? Mas ter sabedoria, né? Ter moderação de... Não é em tudo que você precisa dar sua opinião, não é tudo que você precisa dizer se você é a favor ou contra. E a gente fica por aqui. Quem não são cancelados são os meus 2 convidados aqui e os nossos ouvintes, né? Pode falar, Henrique. Sempre lembrar que o grande amigo meu, o grande sábio, Rinaldo, pai do Gabriel, fala: é melhor ser feliz do que ter razão. Olha, é verdade, ele fala isso mesmo. E aí, Tom, o que você achou da nossa conversa? Cara, isso aí eu deixo a frase do sábio aí, então, né? É melhor ser feliz do que ter razão. É isso aí. Foi um bom papo hoje, gente. Bem legal. Olha, eu entendi, obrigado. Eu descobri agora, eu sei o que é cancelamento. Eu posso falar que eu tô antenado. Que bom. Bom, então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Que todos tenham um ótimo fim de semana. Lembrando que amanhã a gente tem live do Radiação. Continua com a nossa série Reset. Pessoal, falou, até mais. Até amanhã. Valeu, pessoal. Falou, Tom. Falou, Gabriel. É isso aí. Vamos ser mais tolerantes. Valeu.